Hermanos, vamos a estar compartiendo este pasaje Irmãos, vamos estar compartilhando essa passagem en dos partes. em duas etapas. La primera parte la vamos a estar viendo hoy, A primeira parte nós veremos hoje, que va del versículo 12 al verso 14. que vai do versículo 12 ao 14, Y si el Señor lo permite, la segunda parte e se o Senhor nos permitir, na segunda parte, la veremos mañana del verso 15 al verso 17. nós veremos amanhã do versículo 15 ao 17. Y yo quisiera primero hacer una introducción E primeiro eu gostaria de fazer uma introdução para que nosotros entendamos en qué contexto está este versículo. para que a gente possa compreender em que contexto está esse versículo. Este versículo es de los últimos que se escribieron de la Biblia. Esse é um dos últimos versículos que foram escritos na Bíblia. De por sí los escritos de Juan Por si só, os escritos de João fueron los escritos que se escribieron casi al final del primer siglo, foram os escritos que foram escritos ao final do primeiro século. cuando Juan sale de la isla de Pasmos, Quando João sai da ilha de Patmos, donde recibió el libro de Apocalipsis, onde ele recebeu o livro de Apocalipse, él vuelve a la ciudad de Éfeso, él retorna ele regressa à cidade de Éfeso y allí escribe e ali ele escreve Apocalipsis, Apocalipse, el Evangelio de Juan o Evangelho de João y sus 3 cartas. e suas 3 cartas. Y para aquellos días la iglesia estaba enfrentando grandes desafíos. E para aqueles dias a igreja estava enfrentando grandes desafios. Surgieron las primeras grandes y fuertes herejías. Surgiram as primeiras grandes e fortes heresias. Especialmente en la historia se conoce la herejía del gnosticismo, Especialmente na história se conhece a heresia do gnosticismo, que era una especie de cristianismo que era uma espécie de cristianismo influenciado por algunas filosofías griegas influenciado por algumas filosofias gregas y algunos aspectos de la religión judía. e alguns aspectos da religião judaica. Esa mezcla, Essa mistura, ese sincretismo religioso esse sincretismo religioso abrió las puertas de la iglesia abriu as portas da igreja a muchos falsos maestros, a muitos falsos mestres. y la falsa doctrina E a falsa doutrina produjo muchos falsos cristianos produziu muitos falsos cristãos y muchas falsas iglesias. e muitas falsas igrejas. Casi los últimos libros del Nuevo Testamento Quase os últimos livros do Novo Testamento advierten ese problema. advertem sobre o mesmo problema. Segunda de Timoteo, Segunda Timóteo, Segunda de Pedro, Segunda Pedro, Judas Judas y las cartas de Juan. e nas cartas de João. Ahora, como el problema era que no se podía discernir Agora, como o problema é que não se podia discernir entre lo verdadero y lo falso, entre o que era verdadeiro e o que era falso, los verdaderos cristianos y los falsos cristianos, os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, Juan escribe una carta, João escreve uma carta, especialmente esta primera carta, e especialmente essa primeira carta, para mostrarnos para nos mostrar las evidencias as evidências de un verdadero cristiano. de um verdadeiro cristão. Ese es el tema de la carta de Primera de Juan. E esse é o tema da carta de 1 João. Porque en esa época, Porque nessa época, como venimos diciendo, habían muchos que decían que eran cristianos. como vemos dizendo, haviam muitos que eram falsos cristãos. Entonces Juan va a recordarle a la iglesia Então João vai recordar à igreja las características de un verdadero as cristiano. características de um verdadeiro cristão. Entonces esta carta Então essa carta nos sirve para probar serve para nos provar cuando alguien decía que era cristiano. quando alguém realmente dizia que era cristão. Las evidencias As evidências de la fe cristiana da fé cristã están descritas estão descritas en todos los capítulos. em todos os capítulos. Y a la par Juan hace, y a la vez, E ao mesmo tempo, Juan hace João faz una apología uma apologia de la doctrina da cristiana. doutrina cristã. Entonces en este pasaje, Então nessa passagem, principalmente el pasaje que leímos hoy, principalmente essa passagem que lemos hoje, del 12 al 14, do 12 ao 14, Juan va a hacer una descripción João vai fazer uma descrição de 3 tipos de cristianos que existen en la iglesia. de 3 tipos de cristãos que existem na igreja. Una descripción muy sencilla Uma descrição muito simples, que va a desembocar que vai desembocar en la enseñanza no ensinamento de cómo debemos relacionarnos con el mundo. de como nós devemos nos relacionar com o mundo. Entonces nosotros vamos a detener hoy Então hoje nós vamos nos deter
en las características, nas características, las cualidades as qualidades de estos tres grupos de cristianos. desses 3 grupos de cristãos. Porque aunque había mucha falsedad en aquellos días, Porque ainda que havia muita falsidade Juan naqueles dias, podía escribir João podia escrever claramente claramente para mostrarnos qué es un cristiano, para nos mostrar o que é um cristão, qué cree un cristiano, no que um cristão acredita. cuál es su experiencia. Qual é a experiência de um Su cristão? experiencia cuando él está comenzando en la fe, Sua experiência quando ele está começando su na fé, experiencia cuando él va avanzando un poco más sua experiência conforme ele vai avançando um pouco y mais, la experiencia de un cristiano que llamaríamos maduro. e a experiência de um cristão que chamaríamos de maduro. Entonces vamos a ver estos tres tipos de cristianos: Então vamos ver esses 3 tipos de cristãos: los hijitos, os filhinhos, los jóvenes os jovens y los padres. e os pais. Pero siempre tenga en mente el contexto en el que Juan habla. Mas sempre tenha em mente o contexto em que João está falando. Vamos a volver a leer el verso 12, Vamos voltar ao versículo 12. que comienza a hablarnos del primer grupo, E ele já começa a nos falar do primeiro grupo, hijitos. filhinhos. Dice ahí: E aí diz: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ahí usa la palabra griega Juan para referirse a este grupo de cristianos. E aí João usa, para se referir a esse grupo de cristãos, a palavra grega Hijitos, filhinhos, teknion en el griego, teknon no grego, que es una palabra para referirse que é uma palavra para se referir a hijos pequeños. a filhos pequenos. A veces puede ser hijo recién nacido. Às vezes até para se referir a filho recém-nascido. Entonces en la iglesia Então, na igreja, hay hijos recién nacidos. existem filhos recém-nascidos. Podríamos decir que son los nuevos E convertidos. poderíamos dizer que são os novos convertidos. A pesar de que la apostasía en aquellos días avanzaba, Apesar de que a apostasia naqueles dias avançava, Juan sabía João sabia que el evangelio del Señor Jesucristo que o evangelho do Senhor Jesus Cristo aún producía conversiones, ainda produzia verdadeiras conversões. aún seguía prosperando Ainda seguia prosperando y trayendo salvación. e trazendo salvação. La característica de este grupo de creyentes, A característica deste grupo de crentes recién nacidos, recém-nascidos, nuevos convertidos, novos convertidos, es que sus pecados han sido perdonados en su nombre. é que os seus pecados foram perdoados em seu nome. Hay una característica muy importante. E essa é uma característica muito importante. El perdón de los pecados es el inicio de la vida cristiana. O perdão dos pecados é o início da vida cristã. Y ese perdón está íntimamente ligado al nombre del Señor E esse Jesús. perdão está intimamente ligado ao nome do Senhor ¿Qué Jesus. significa el nombre en este contexto? E o que significa o nome nesse contexto? El nombre contiene toda la naturaleza y la obra de nuestro Señor O Jesucristo. nome contém toda a natureza e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O sea que estos hombres llegaron a la fe, Ou seja, esses homens chegaram à fé, al perdón de los pecados, ao perdão dos pecados, porque hubo un anuncio claro de la persona y obra de nuestro Señor porque Jesucristo. houve um anúncio claro da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Y estos hombres, al creer en este evangelio, E esses homens, ao crerem no Evangelho, experimentaron el perdón de pecados experimentaram o perdão dos pecados. y todo lo que conlleva el perdón de E pecados. tudo que conleva o perdão dos pecados. Nacimiento de nuevo, O novo nascimento, conversión. a conversão. Entraron a la iglesia Entraram na igreja por la vida de Cristo. pela vida de Cristo. Se nos dice más adelante en el verso 13 E mais adiante ele nos diz no versículo 13, acerca de estos hijitos, acerca desses filhinhos, que ellos también ahora habían conocido al Padre. que agora eles também haviam conhecido ao Pai. O sea que el evangelio del Señor Jesucristo Ou seja, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo abrió las puertas abriu as portas para que estos hombres conocieran a Dios como su Padre, para que esses homens pudessem conhecer a Deus como seu Pai, a Jesucristo como su Salvador. a Jesus Cristo como seu Y Salvador. por medio de ese mensaje, E por meio dessa mensagem, ellos experimentaron el perdón de pecados. eles experimentaram o perdão dos pecados. Este es el primer grupo Esse é o primeiro grupo que Juan describe. que João descreve. Personas
pessoas que a través del arrepentimiento y la fe que através do arrependimento e da fé han recibido el perdón otorgado por Cristo receberam o perdão dado por Cristo y han llegado a conocer a Dios. e chegaram a conhecer a Deus. Ahora, como decíamos, Agora, como el dizíamos, contexto de la carta es que muchos decían que conocían a Dios, o contexto da carta é que muitos diziam que conheciam a Deus, pero en verdad mas na verdade, no todos nem todos eran verdaderos creyentes. eram verdadeiros crentes. Entonces Juan nos está diciendo Então João está nos dizendo que el verdadero que creyente o verdadeiro crente es aquel que ha visto su pecado, é aquele que viu o seu pecado, confesó su pecado confessou o seu y pecado lavó sus pecados en la sangre del Cordero. e lavou os seus pecados no sangue do Cordeiro. Ahora, los gnósticos, Agora, os gnósticos, ellos no hablaban de pecado. eles não falavam de pecado. Por eso, si usted lee atrás, ahí en el capítulo 1, Por isso, se você voltar um pouco no capítulo 1, verso 5, no versículo 5, Juan va a describir personas João vai descrever pessoas que decían que eran cristianos, que diziam ser cristãos, pero que no eran pecadores. mas que não eram pecadores. Usted puede pensar esa contradicción, E você pode pensar nessa contradição, que creen en Cristo, que eles já creem em Cristo, pero no ven su pecado. mas não veem seu próprio Es más, pecado. no se consideran pecadores. Ele não se considera um pecador. Mire lo que dice ahí el verso 5. E olha o que diz aí no verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Si decimos, Se nós dizemos, porque muchos decían porque muitos diziam que tenemos comunión con él que temos comunhão com ele y andamos en tinieblas, e andamos em trevas, mentimos mentimos y no practicamos la verdad. e não praticamos a verdade. Pero si andamos en luz, Mas se andamos na luz, como él está en luz, como ele está na luz, tenemos comunión temos comunhão unos con otros uns com os outros. y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Entonces aquí Juan nos dice Então aqui João nos diz que una persona que camina con Dios, que uma pessoa que caminha com Deus, la luz de Dios a luz de Deus, destapa su condición. destampa a sua condição. Y esa persona al ver su condición, E essa pessoa enxerga a sua condição. él confiesa su pecado Ele confessa o seu pecado y experimenta el perdón por la sangre de e ele Jesucristo. experimenta o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Ahora, Agora, habían muchos haviam muitos que decían que no tenían pecado, que diziam que não tinham pecados, porque los gnósticos porque os gnósticos, tenían una idea falsa eles tinham uma falsa ideia de la naturaleza humana. da natureza humana. Entonces ellos no se veían pecadores. Então eles não se viam como pecadores. Entonces la religión que ellos tenían, Então a religião que eles tinham, que una religión de misterio, com a religião de mistério, donde el conocimiento onde o conhecimento era el objetivo mayor. era o maior objetivo. Pero aquí Juan nos muestra Mas aqui João nos mostra que el objetivo mayor para una persona que se acerca y quiere conocer a Dios que o maior objetivo para alguém que se aproxima e quer conhecer a Deus es experimentar el perdón de pecados. é experimentar o perdão dos pecados. Entonces todo nuevo creyente Então todo novo crente pasa por una puerta passa por uma porta, donde encuentra a Cristo onde ele encontra Cristo y con Cristo encuentra el perdón. e com Cristo ele encontra o perdão. Y con Cristo conoce a Dios. E com Cristo ele conhece a Deus. Esa es tal vez la principal característica E essa talvez é a principal característica de los hijitos. dos filhinhos. Entonces es aquel hermano Então é aquele irmão que se le predicó el evangelio, que você pregou o evangelho para él ele, creyó ele creu y experimentó e experimentou el perdón de o pecados. perdão dos pecados. Él tiene el gozo de la Ele salvación, tem a alegria da salvação. él ahora conoce a Dios Ele agora conhece a Deus. y ahora está comenzando a caminar E agora ele está começando a caminhar en luz. na luz. Él ama la comunión con los hermanos, Ele ama a comunhão com os irmãos, pero apenas es un nuevo creyente, mas ele apenas é um novo crente, un nuevo convertido. um recém-convertido. Ahora, Agora, Juan nos va a hablar del siguiente grupo, João vai nos falar do seguinte grupo, que tal vez es uno de los grupos que el pasaje resalta más. que talvez seja um dos grupos que a passagem mais ressalta: Los jóvenes. os jovens. Dice en el verso 13, E diz no versículo 13: os escribo a vosotros jóvenes,
2:13. Jovens, eu vos escrevo, Porque habéis vencido al maligno. porque tendes vencido o maligno. Y en el verso 14, E no versículo 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. y la palabra de Dios permanece en vosotros. E a palavra de Deus permanece em vós. Y habéis vencido al maligno. E tendes vencido o maligno. Ahora otro grupo de creyentes en la iglesia. Agora, outro grupo de crentes na igreja. El primero se caracteriza porque son nuevos creyentes O primeiro é caracterizado por serem novos crentes y por haber recibido el perdón de Dios. e por haver recebido o perdão de Deus. Ahora el siguiente grupo se le llama jóvenes, Agora, o seguinte grupo são chamados de jovens, que también en el griego son hijos, que também no grego são filhos, pero jóvenes. porém jovens. Ahora no debemos pensar que esto necesariamente es una realidad natural o física. Agora, isso, nós não devemos pensar nisso como uma realidade natural e física. Es una realidad espiritual. É uma realidade espiritual. Otro grupo de creyentes. É outro grupo de crentes. La iglesia normalmente cuando es saludable A igreja, normalmente, quando ela é saudável, tiene nuevos creyentes. ela tem novos cristãos. No es normal una iglesia Não é normal uma igreja donde no hayan nuevos creyentes. onde não hajam novos crentes. Pero también una iglesia saludable Mas também uma igreja saudável, va a apuntar ela vai sinalizar a unos cristianos más maduros. alguns cristãos mais maduros. Unos cristianos que por el tiempo, Alguns cristãos que, no decorrer do tempo, por las características, pelas características, ellos avanzaron un poco más. eles avançaram um pouco mais. No solamente ya han sido perdonados, Não somente foram perdoados, no solamente ellos ya conocen a Dios como su Padre, não somente já conhecem a Deus como seu Pai, sino que ahora Juan nos da una descripción mas agora João nos dá uma descrição muy importante, muito importante, muy preciosa muito de preciosa lo que es la madurez do cristiana. que é a maturidade cristã. Vamos a ver cómo Juan describe a estos E jóvenes. vamos ver como João descreve esses jovens. En el verso 14, No versículo 14, él dice: ele diz: Os he escrito a vosotros jóvenes, Escrevi a vós, jovens, porque sois fuertes. porque sois fortes. Primeiro. Ahora segundo, y Ahora la segundo. palabra de Dios permanece en vosotros. E a palavra de Deus permanece em vós. Y ahora tercero, E agora terceiro. y habéis vencido al maligno. E tendes vencido o maligno. Estos jóvenes son descritos Esses jovens são descritos en un marco muy positivo. em marco muito positivo. Es como si Juan estuviera hablando de ellos É como se João estivesse falando deles y de alguna manera elogiándolos. e de alguma maneira elogiando eles. Hermanos, Irmãos, en nuestra sociedad, em nossa sociedade, por causa de la decadencia moral y espiritual del hombre, por conta da decadência moral e espiritual do homem, los jóvenes os jovens están asociados estão associados generalmente geralmente con cosas malas. a coisas ruins. Pero aquí en este pasaje, Mas aqui nessa passagem, de manera muy clara, de uma maneira muito clara, la juventud espiritual, a juventude espiritual, este estado de madurez, esse estado de maturidade, es descrito como algo muy positivo, é descrito como algo muito positivo. algo que se debería esperar entre verdaderos cristianos, Algo que devemos esperar de verdadeiros cristãos. o algo que deberíamos anhelar normalmente a los cristianos, Ou algo que os cristãos geralmente deveríamos anelar. porque nos habla de madurez, Porque nos fala de de maturidade, crecimiento. de crescimento. La Biblia, hermanos, A Bíblia, irmãos, aunque no siempre está relacionado a la edad, ainda que não sempre esteja relacionado à idade, la Biblia nos describe muchos hombres a Bíblia nos descreve muitos homens que para su generación eran jóvenes, que para a sua geração eram jovens, pero que expresaban una vida de piedad muy ejemplar. mas que expressavam uma vida de piedade exemplar. Usted puede pensar en el joven Josué, Você pode pensar no jovem Josué, en el joven Samuel, no jovem en el Samuel, joven no David, jovem Davi, en el joven no Josías, jovem en el Josias, joven no Daniel, jovem Daniel, en los 12 jóvenes que fueron discípulos de nos Jesús, 12 jovens que foram discípulos de en Jesus, Timoteo, en em Tito, Timóteo, em Tito, y ninguno de estos pasaba los 30 años. e nenhum desses passavam dos 30 anos, Hablando físicamente, falando fisicamente. eso quiere decir E isso quer que una dizer iglesia saludable, que uma igreja saudável, una iglesia espiritual, uma igreja espiritual, es muy común encontrar
jóvenes espirituales. É muito comum encontrar jovens espirituais. Personas que ya no son esos nuevos creyentes, Pessoas que já não são esses novos crentes, sino que son creyentes que están madurando. mas são cristãos que estão amadurecendo. ¿Cómo son estos creyentes? E como são esses crentes? Dice ahí, E aí diz, son fuertes. eles são fortes. La primera descripción que se nos dice de ellos, Essa é a primeira descrição que temos deles, que son fuertes. é que são fortes. En el griego, No grego, que son vigorosos, que são vigorosos, que son que enérgicos. são enérgicos. Hasta se podría traducir que son poderosos. E até poderia ser traduzido que são poderosos. Mira esa descripción, hermanos. Olhem essa descrição, irmãos. Cuando Juan mira la iglesia, Quando João olha para a igreja, una iglesia que está batallando uma igreja que está batalhando con la persecución, com a perseguição, con la com apostasía, a apostasia, Juan va a elogiar un grupo de creyentes porque a pesar de todo, ellos son fuertes. João vai elogiar esse grupo de crentes porque, apesar de tudo, eles são fortes. Ellos son vigorosos. Eles são vigorosos. Ellos son enérgicos. Eles são enérgicos. Ellos tienen poder. Eles têm poder. ¿Recuerda cuando Jesús Você se lembra quando Jesus llamó a los 12? chamou aos 12, Él les dio ele lhes deu poder poder y autoridad. e autoridade. ¿Sabe qué significa poder? E vocês sabem o que significa poder? A veces nosotros asociamos el poder Às vezes nós associamos o poder a hacer cosas maravillosas. a fazer coisas maravilhosas. Pero poder, Mas poder, en el griego, no grego, tiene la idea tem a ideia de capacidad. de capacidade. O sea, el Señor les dio la capacidad Ou seja, o Senhor nos deu a para capacidade cumplir la voluntad de Él. para cumprir a vontade dele. Y de alguna manera estos E jóvenes de alguma maneira esses jovens son fuertes, são fortes, son vigorosos, são vigorosos, son enérgicos, são enérgicos, son aquellos que empujan la iglesia, são aqueles que impulsionam a son igreja, aquellos que tienen fuerza en la são iglesia, aqueles que têm força son na aquellos igreja, que asumen el trabajo de la são iglesia. aqueles que assumem o trabalho Ellos na no son igreja. pasivos, Eles não são ellos son enérgicos, eles são enérgicos, ellos tienen fuerza, eles têm força, ellos van adelante. eles vão adiante. Hermano, cuán importante Irmão, quão importante es que haya jóvenes espirituales en la é que iglesia, hajam jovens espirituais na igreja, hombres homens y mujeres e mulheres con fuerza, com força, con vigor, com vigor, con energía com espiritual. energia espiritual. Ahora, esa energía, hermanos, Agora, essa energia, esa irmãos, fuerza, essa força, ese poder, esse que a poder, veces se puede ver naturalmente en el joven, que às vezes a gente identifica naturalmente no jovem. eso debe verse espiritualmente E isso deve ser visto espiritualmente en aquellos que van madurando. naqueles que vão amadurecendo. Ellos no son débiles, Eles não são fracos. ellos no son pusilánimes, Eles não são de doble ânimo. ellos no son cobardes, Eles não são covardes. ellos no son tímidos, Eles não são tímidos. ellos son fuertes, Eles são fortes. ellos tienen capacidad, Eles têm capacidade. ellos tienen virtudes Eles espirituales, têm virtudes espirituais. ellos tienen fuerza. Eles têm força. ¿Fuerza para qué? Força para quê? Para todo. Para tudo. Porque hermanos, Porque, irmãos, así como naturalmente assim como naturalmente, nosotros necesitamos la fuerza nós precisamos da força física física para cumplir nuestros deberes, para cumprir os nossos deveres. así espiritualmente Assim é espiritualmente. necesitamos poder, Precisamos de poder. necesitamos fuerza, Precisamos de força. necesitamos energía. Precisamos de energia. Y cuando Juan mira a este grupo de hombres y e mujeres, quando João olha esse grupo de homens e mulheres, él les dice, ele lhes diz: ustedes tienen fuerza. vocês têm força. Mire qué importante eso, Olhem hermanos. que importante isso, irmãos. Hermanos, Irmãos, todos todos los servicios, os serviços, las responsabilidades as responsabilidades que nosotros debemos cumplir como cristianos, que nós devemos cumprir como cristãos, delante de Dios, diante de Deus, delante de nuestra familia, diante da nossa família, delante de la iglesia, diante da igreja, aún delante del mundo, ainda diante do mundo, requieren requerem poder, poder, requieren fuerza, requerem força, requieren espiritualidad. requerem espiritualidade. Y estos hombres tenían. E esses homens tinham isso. Es esa fuerza, hermanos, E essa força, irmãos, que nos lleva que nos leva a servir a Dios. a servir a Deus. Es cuando usted ve a ese cristiano É quando você vê esse que cristão él tiene esa capacidad que ele tem essa capacidade, no solo de entender las cosas, não apenas de entender as sino coisas, de hacer. mas de fazer. Vamos a evangelizar Vamos evangelizar. y él evangeliza. E ele evangeliza. Vamos a servir Vamos servir. y él sirve. E ele serve. Vamos a trabajar Vamos trabalhar. y él
Él trabaja. E ele trabalha. Vamos a orar Vamos orar. y Él ora. E ele ora. Son esos E cristianos são esses cristãos que le dan vida, que dão vida movimiento Movimiento a la iglesia. à igreja. Son esos cristianos São esses que cristãos ponen el hombro, que colocam o ombro, que asumen que responsabilidades, assumem que responsabilidades, trabajan que trabalham y tienen e fuerza. têm força. ¿Usted ha visto esos cristianos? Você já viu esses cristãos? Bueno, esos cristianos son los que Dios espera Então, esses cristãos são os que Deus espera después de un tiempo depois de um tempo de la conversión. da conversão. Cristianos fuertes, Cristãos fortes, capaces, capazes, llenos de virtudes, cheios de virtudes, dispuestos. dispostos. Es como si Juan estuviera viendo É como se João estivesse vendo en la iglesia na igreja un grupo de hombres grupo de homens y mujeres e mulheres semejante al ejército de David, semelhantes ao exército de Davi, valientes, valentes, fuertes, fortes, dispuestos a tomar las armas. dispostos a se armarem. Hermanos, Irmãos, a veces nosotros tenemos una idea às vezes nós temos uma ideia de la madurez espiritual da maturidade espiritual falsa. falsa. La madurez espiritual, A maturidade espiritual, aunque conlleva un conocimiento, ainda que leva um conhecimento, una revelación uma revelação de Cristo, de Cristo, de su gloria, da sua glória, de su propósito, do seu propósito, la madurez a maturidade, en este contexto nesse contexto, es reflejada é refletida en fuerza espiritual. em força espiritual. No sé si usted ha visto ese cristiano, Eu não sei se você já viu esse cristão, o usted ese cristiano, ou se você é esse cristão. el cristiano que tiene fuerza, O cristão que tem força, el cristiano que no se cansa, o cristão que não se cansa. aunque obviamente se cansa, E ainda que obviamente se cansa, naturalmente se cansa, naturalmente se cansa, mas hay una fuerza, mas existe uma un força, poder um poder que lo sostiene, que o sustenta. poder del O Espíritu, poder do Espírito, poder de lo alto, o poder do alto, que nos capacita que nos capacita para hacer lo que tenemos para que fazer hacer. o que temos que fazer. Ahora, Agora, nosotros podríamos decir que esa fuerza, nós poderíamos dizer que essa força, ese poder espiritual es vital é vital para la iglesia, hermano. para a igreja, irmãos. La iglesia necesita A igreja precisa jóvenes, de jovens, hombres, mujeres homens, mulheres fuertes. fortes. Claro, gracias a Dios por los nuevos convertidos. Claro, graças a Deus pelos novos convertidos. Dios generalmente, cuando hay un ambiente saludable, como decíamos, Deus geralmente, quando existe um ambiente saudável, como dizíamos, hay nuevos convertidos. existem novos convertidos. Pero la iglesia también Mas a igreja também necesita precisa hombres que maduren, de homens que amadureçam, mujeres que maduren, mulheres que amadureçam, fuertes, fortes, capazes, capazes, llenos de virtud, cheios de virtude, para poner sus manos para colocar suas mãos sobre el arado sobre o arado y trabajar. e trabalhar. Entonces, hermanos, Então, irmãos, madurez maturidade, en este contexto nesse contexto, sinónimo é sinônimo de fuerza espiritual. de força espiritual. Necesitamos Nós precisamos buscar a Cristo buscar a Cristo y pedir e pedir que Él nos llene de su poder, que Ele nos encha do seu poder, que nos dé fuerza, que Ele nos dê força, capacidad. capacidade. Hermanos, Irmãos, y a veces nosotros debemos tener mucho cuidado, e às vezes nós devemos ter muito cuidado, porque a veces nosotros vemos esa fuerza porque às vezes nós vemos essa força en algún hermano, em algum irmão, en alguna hermana, em alguma irmã, y como no tenemos eso, e como nós não temos isso, tendemos a escandalizarnos. nós tendemos a nos escandalizar. Hace poco yo escuchaba a un hermano mayor Há pouco tempo eu escutei um irmão mais velho, que me decía en una iglesia que ele me dizia numa igreja, acerca de unos jóvenes: acerca de alguns jovens. hermano, Ele falou, irmão, es que hay que tener cuidado. é que devemos ter cuidado. ¿Por qué?
Por quê? Porque estos jóvenes Porque esses jovens tienen mucha fuerza. têm muita força. Quieren evangelizar, Eles querem evangelizar, quieren orar, querem orar, quieren ayunar, querem jejuar, quieren trabajar. querem trabalhar. Y eso lo veo peligroso. E eu vejo isso como algo perigoso. ¿Cómo va a ser peligroso? E como isso seria perigoso? Eso debería ser lo normal, hermano. Isso deveria ser algo normal, irmão. Ellos deben tener fuerza. Eles devem ter força. Entonces debemos tener cuidado. Então devemos ter cuidado. Porque cuando comienza a aparecer esa fuerza, Porque quando começa a aparecer essa força, ese vigor, esse vigor, ese impulso espiritual esse impulso en espiritual medio de la iglesia, no meio da igreja, no debemos apagarlo. não devemos apagá-lo. Es ese vigor, hermanos, E é esse vigor, irmãos, que algunos, los que tal vez son mayores, que llevan más años en el Señor, que talvez alguns do que já são mais velhos, já têm mais anos no Senhor, fue ese vigor foi esse vigor los que los movió o que os moveu a predicar el a Evangelio, pregar o evangelho, a a trabajar, trabalhar, y que en muchos casos e que em muitos casos hizo que la iglesia prosperara. fez com que a igreja prosperasse. Necesitamos fuerza. Precisamos de força. Y generalmente, hermanos, E geralmente, irmão, hay una generación que está comenzando, há uma geração que está começando, hay otra generación que está terminando, há outra geração que está terminando, que se les llama padres, que são chamados de pais. y en medio de esas dos generaciones No meio dessas duas gerações, tiene que surgir una generación que se llama jóvenes, precisa surgir uma geração chamada jovens, que tienen encargo, que tem um encargo, que tienen llamamiento, que tem chamamento, que tienen poder. que tem poder. Al contrario, Ao contrário, en vez de apagar ese poder, em vez de apagar esse poder, nosotros deberíamos orar nós deveríamos orar para que Dios encienda la iglesia para que Deus acenda a igreja con poder com poder de lo alto. do alto. Hermanos, como decíamos, Irmãos, como dizíamos, esta descripción de Juan essa descrição de João es un contraste é um contraste a ese cristianismo a esse cristianismo falso, falso, apostatado, apostatado, superficial superficial de aquellos días. daqueles dias. Y también es una descripción E também é uma que descrição va en contraposición que vai em contraposição a ese cristianismo débil, a esse cristianismo fraco, tibio, morno, carnal carnal y mundano. e mundano. Nosotros debemos tener un cristianismo, Nós devemos ter um cristianismo, buscar a Cristo buscar a Cristo para tener una vida cristiana para ter uma vida cristã fuerte, forte, fuerte. forte. Y esto se vuelve E isso se torna también una meta, também uma meta, un objetivo. um objetivo. Señor, yo ya te conozco, Senhor, eu já te conheço. ya experimenté el perdón de mis Eu pecados, já experimentei o perdão dos meus pecados. pero tengo tanta debilidad, Mas eu ainda tenho tantas no fraquezas. tengo capacidad para hacer esto, Eu não tenho capacidade quiero para hacer fazer isso. esto y no puedo, Eu quero fazer isso e não posso. emprendo este proyecto y quedo a mitad de Eu camino. começo esse projeto e fico pela metade do caminho. Señor, dame poder, Senhor, dá-me poder. dame fuerza, Dá-me força. dame capacidad, no solo para entender, Dá-me capacidade não somente para entender, sino para hacer tu voluntad. mas também para fazer a tua vontade. Necesito poder Eu preciso de poder de lo alto. do alto. Jóvenes espirituales, Jovens espirituais, ellos son fuertes, vós sois fortes. ellos son poderosos, Eles são poderosos. ellos son enérgicos. Mira esas palabras. Eles são enérgicos nessas mesmas palavras. Ahora miren la siguiente característica de estos jóvenes, Agora observem a segunda característica desses jovens, que evidentemente está ligado a lo primero. que evidentemente está ligada à primeira. Ellos no podrían ser fuertes Eles não poderiam ser fortes si no tuvieran esto siguiente. se eles não tivessem essa seguinte Que é o característica, seguinte. que é o seguinte. Dice, Diz: y la palabra de Dios permanece en vosotros. e a palavra de Deus permanece em vós. Permanecen en la palabra. Eles permanecem na palavra. Por eso son E fuertes. por isso eles são fortes. Permanecer significa quedar debajo de. Permanecer significa ficar debaixo de. Ellos tenían la palabra. E eles tinham a palavra. Ellos habían recibido el testimonio oral y escrito de los apóstoles. Eles haviam recebido o testemunho falado e escrito dos apóstolos. Y ellos se habían
puesto debajo de esa palabra. E eles haviam se colocado debaixo dessa palavra. Ellos habían oído, Eles tinham ouvido, creído, crido, guardado guardado, y vivían esa e palabra. eles viviam essa palavra. Por eso ellos eran E fuertes. por isso eles eram fortes. Por eso ellos tenían vigor. Por isso eles tinham vigor. Porque la palabra, Porque a palavra, al ser oída, ao ser ouvida, ella produce fe. ela produz fé. Pero no solamente fe. Mas não apenas fé. Ella produce vigor. Ela produz força. Ella produce capacidad. Ela produz capacidade. Ella nos alienta. Ela nos alenta. Ella nos da vida. Ela nos dá vida. Ella nos fortalece. Ela nos fortalece. Ella es el sustento del creyente. Ela é o sustento do crente. Entonces estos nuevos creyentes, Então esses novos crentes, al oír la palabra ao ouvir a palavra y dedicarse a la e palabra, se dedicar à palavra, ellos comenzaron a experimentar crecimiento espiritual. eles começaram a experimentar o crescimento Ellos espiritual. comenzaron a experimentar madurez. Eles começaram a experimentar maturidade. Ellos comenzaron a experimentar que el Espíritu Santo comenzaba a darles muchas gracias que ellos necesitaban. Eles começaram a experimentar que o Espírito Santo dava muitas graças que eles precisavam. Y mire que Juan los ve E olha que João os vê y les dice, e lhes diz: ustedes son fuertes vocês são fortes porque han permanecido porque permaneceram en la palabra. na palavra. Hermanos, Irmãos, yo no conozco eu não conheço un cristiano um cristão que sea dedicado que seja dedicado a la à palabra, palavra que sea débil. e que seja fraco. La palabra A palavra es un instrumento é um instrumento glorioso glorioso para fortalecernos. para fortalecer-nos. ¿Qué significaba que ellos permanecían en la palabra? E o que significava que eles permaneciam sob a palavra? Ellos leían la palabra, Eles liam a palavra. meditaban la Eles palabra, meditavam na palavra. amaban la palabra, Eles amavam a palavra. estudiaban la Eles palabra, estudavam a palavra. se dedicaron a ella. Eles se dedicaram a ela. Por eso ellos, como vamos a ver más E adelante, por isso eles, como nós veremos mais adiante, ellos tuvieron la victoria sobre el maligno. eles tiveram a vitória sobre o maligno. Porque al estar en la palabra, Porque ao estar na palavra, la palabra los capacitó, a palavra os capacitou. la palabra los preparó, A palavra os preparou. la palabra los maduró A palavra os amadureceu. para que ellos fueran fuertes Para que eles fossem fortes. y para que ellos vencieran. E para que eles vencessem. Hermanos, todos nosotros Irmãos, todos nós necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. precisamos permanecer na palavra de Deus. Todos nosotros Todos nós necesitamos someternos a la palabra de Dios. precisamos nos submetermos à palavra de Deus. ¿Cómo estamos Como estamos en nuestra relación con la palabra de na Dios? nossa relação com a palavra de Deus? Yo solo leo Eu só leio o escucho la palabra ou escuto a palavra el domingo en la reunión. no domingo na reunião? ¿Cómo es mi relación? Como é a minha relação com a A palavra? veces nosotros permanecemos Às vezes nós permanecemos en otras cosas. em outras coisas. No celular. Tiempos, Tempos, horas, horas, días, dias, donde nuestra mente onde nossa mente está ocupada está ocupada de muchas cosas de muitas coisas. y no conocemos la palabra de E nós Dios. não conhecemos a palavra de Deus. Por eso, Por isso, muchos cristianos muitos cristãos nunca pasan de esa etapa inicial de su vida nunca cristiana. passam dessa etapa inicial da sua vida cristã. Son cristianos, Eles são cristãos. conocieron a Dios como su Padre, Conheceram a Deus como seu tal Pai. vez fueron perdonados, Talvez foram perdoados. pero su vida Mas a sua vida es una vida débil, é uma vida fraca, superficial, superficial, sin fruto, sem frutos, sin trabajo, sem trabalho, sin servicio, sem serviço, sin consagración, sem consagração, sin madurez. sem maturidade. ¿Por qué? Por quê? Porque son irresponsables Porque eles são irresponsáveis con la palabra. com a palavra. ¿Cómo está su relación Como está a sua relação con la palabra? com a palavra? Usted ama la palabra. Você ama a palavra? Usted se deleita en la palabra. Você se deleita na palavra? Si pudiéramos levantar la mano, Se pudéssemos levantar a mão, no lo vamos a hacer. mas não vamos fazer isso. ¿Cuántos de nosotros Quantos de nós podríamos testimoniar poderíamos testemunhar que estamos leyendo que estamos lendo la palabra a palavra media hora al día meia hora por dia
1 hora al día, 1 hora por dia, 2 horas al día. 2 horas por dia. ¿Cuántos de nosotros Quantos de nós podríamos podíamos decir dizer cuántas veces hemos leído la Biblia completa? quantas vezes lemos a Bíblia completa? ¿Cuántos de nosotros Quantos de nós podríamos pararnos poderíamos nos y deter explicar e explicar el libro de la Biblia que más amamos? o livro da Bíblia que mais amamos? ¿Cuántos de nosotros Quantos de nós podríamos poderíamos citar citar 5 autores 5 autores de literatura de cristiana literatura cristã que hayamos leído el último que año? nós lemos no último ano? ¿Cuántos de nosotros Quantos de nós podríamos poderíamos citar citar 5 predicadores 5 pregadores que seguimos que seguimos y escuchamos e regularmente? escutamos regularmente? Hermanos, Irmãos, a veces tenemos un cristianismo às vezes nós temos um cristianismo sin Biblia. sem Bíblia. ¿Usted recuerda una época en Israel Você se lembra de uma época em Israel que Israel iba a la guerra que Israel ia à guerra y no habían espadas en Israel? e não haviam espadas em Israel? Piense solo eso, Pense sobre isso. un ejército Um exército sin armas. sem armas. Piense en esto, Pense nisso. un cristiano Um cristão que lucha con el pecado, que luta com o pecado, con el com mundo, o mundo, con el com engaño, o engano, que no lee su que Biblia, não lê a sua Bíblia, que no conoce su que Biblia. não conhece a sua Bíblia. Piense en esto, Pense nisso. un cristiano Um cristão que se va a casar, que vai se que va a casar, ser padre, que vai ser que pai, tiene que discipular a su que esposa, tem que discipular a sua que ha de esposa, pastorear a sus hijos, quer pastorear os seus filhos que no conoce su e Biblia. que não conhece a sua Bíblia. Piense en esto, Pense nisso. un hombre Um homem que dice que diz que es llamado a adorar a Dios, que foi chamado a adorar a Deus, mas no conoce la verdad de Dios. mas não conhece a verdade Ahora de piense Deus. en esto peor, Agora pense em algo ainda un pior. hombre Um homem que es llamado a que servir, foi chamado a que servir, es llamado a que predicar, foi chamado a pregar, que no conoce su que Biblia. não conhece a sua Bíblia. Hermanos, Irmãos, es una atrocidad isso é uma atrocidade que se ve mucho en nuestros días. e que temos visto muito em nossos dias. Analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. No tenemos tiempo Nós não temos tempo para leer, para ler, no tenemos tiempo não temos tempo para estudiar. para estudar. Hablaba en estos días con un joven, Esses dias eu estava falando com um jovem, joven, jovem entre aspas, 30 años, 30 anos, bien dedicado al servicio en una iglesia. bem dedicado ao serviço em uma igreja. Y me dice, hermano Pablo, E ele me disse: irmão Pablo, yo tengo muchas ocupaciones, eu tenho muitas ocupações, entonces ya no puedo seguir estudiando con ustedes, então eu já não posso continuar estudando com vocês, porque estoy haciendo esto y esto porque y eu esto. estou fazendo isso, isso e aquilo. Le dije, mi hermano, E eu disse: meu usted irmão, está haciendo muchas cosas. você está fazendo muitas coisas. Quiero preguntarle, E eu perguntei: ¿usted está estudiando la palabra? você está estudando a palavra? ¿Usted se está preparando para todo eso que está haciendo? Você está se preparando para tudo isso que você está Hermano, fazendo? no tengo tiempo. Irmão, eu não tenho tempo. Estoy haciendo muchas cosas. Eu estou fazendo muitas Le coisas. dije, hermano, con todo respeto, E eu disse: irmão, com todo hágale respeito, un favor a esa iglesia. Hágale un favor a faça esa iglesia. favor a essa igreja. Pare todo su servicio. Deixe todo o seu Si serviço. usted no tiene ese tiempo para Dios Se você não tem tempo para Deus y para la palabra, e para a palavra, pare su servicio. deixe o seu serviço. Hermanos, Irmãos, no hay fuerza, não existe força. no hay realidad espiritual, Não existe realidade no hay espiritual. poder Não existe poder verdadero verdadeiro fuera de la palabra. fora da palavra. Si usted ama a Cristo, Se você ama a Cristo, usted ama la palabra de Cristo você ama a palavra de y Cristo permanece en e ella. permanece nela. Así somos verdaderos discípulos. Assim nós somos verdadeiros discípulos. Nosotros necesitamos Então nós precisamos tomar en serio la palabra de Dios. levar a palavra a sério. Si somos o pensamos que somos personas maduras, Se somos ou pensamos que somos pessoas maduras, jóvenes espirituales, jovens espirituais, nuestra a característica nossa característica es que permanecemos en la palabra. é que permanecemos na palavra. Lo siguiente, Seguinte, dice, e aí diz: y habéis vencido al maligno. e tendes vencido o maligno.
Mira esta siguiente característica. Observem essa seguinte Estos característica. cristianos, Esses cristãos, por causa de que son fuertes porque eles são fortes y tienen la palabra de e Cristo, eles têm a palavra de Cristo, ellos han vencido al maligno. eles venceram o maligno. Ahora, Juan usa la palabra maligno Agora, João usa a palavra maligno en plural. no plural. Hay una duda ahí E aí existe uma dúvida si esa traducción se essa tradução maligno maligno se está refiriendo a una persona está se referindo a uma pessoa o a una realidad ou a espiritual. uma realidade espiritual. Ahora, Agora, evidentemente, evidentemente, detrás de una realidad espiritual maligna por trás de uma realidade espiritual maligna, hay un ser há um ser espiritual espiritual maligno, maligno, el diablo, o diabo, Satanás. Satanás. Ahora miren lo que dice Juan de estos hombres. E agora vejam o que João diz desses homens. Y es curioso que es lo único que repite de este grupo de cristianos. E é curioso que é o único que ele repete desse grupo de cristãos. En el verso anterior No verso y en anterior, el verso 14 no verso se 14, nos dice que ellos han vencido al maligno. ele nos fala que eles venceram o maligno. Ahora la victoria de ellos sobre el maligno Agora, a vitória deles sobre o maligno no es algo abstracto, não é algo abstrato, es una realidad. é uma realidade. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Este grupo de cristianos Esse grupo de cristãos había discernido haviam discernido el mal o mal o la maldad que en su época había, ou a maldade que havia em sua época, la obra de Satanás a obra de en Satanás, sus muchos aspectos, em seus muitos en aspectos, su aspecto religioso, em seu aspecto en religioso, su aspecto em seu secular, aspecto en secular, su aspecto moral. em seu aspecto moral. Ellos veían al maligno, Eles viam ao ellos maligno. discernían la obra del maligno. Eles discerniam a obra Y do por maligno. causa de su vigorosidad y de su comunión con la palabra, Por causa da sua força e da sua comunhão com a palavra, ellos habían vencido. eles tinham vencido. ¿Qué es eso? E o que isso significa? Es ese cristiano É esse cristão que tiene discernimiento que tem discernimento de Satanás, de Satanás, de sus obras, das suas de obras, sus das artimañas, suas artimanhas, y por medio de la comunión con Cristo, por meio da comunhão com Cristo, de su palabra, da sua palavra, él ha vencido el engaño. ele venceu o engano. Él venció la artimaña de Satanás. Ele venceu a artimanha de Satanás. Hermanos, y en aquellos días Irmãos, e naqueles dias, podríamos decir, poderíamos dizer, si hacemos una aplicación muy al contexto de ellos, se fizermos uma aplicação muito contextual deles, eran cristianos eles eram que cristãos cuando entraba el maestro gnóstico, que quando o mestre agnóstico entrava, ellos lo identificaban. eles o identificavam. Ellos identificaban el error Eles identificavam o y erro. ellos denunciaban la maldad de esa obra. E eles denunciavam a maldade dessa obra. Ellos discernían los movimientos de la serpiente. Eles discerniam os movimentos da serpente. Hermanos, Irmãos, un cristiano maduro, cristão maduro, espiritual, espiritual, fuerte, forte, lleno de la palabra, cheio da palavra, es un cristiano é um cristão que tiene discernimiento. que tem discernimento. Él ve Ele vê la obra de la serpiente. a obra da serpente. Él identifica Ele identifica sus mentiras, as suas mentiras, sus artimañas, as suas sus artimanhas, lisonjas. as suas lisonjas. Y él puede vencer E ele pode vencer el engaño o engano del maligno. do maligno. Hermanos, Irmãos, imagínese que Juan para aquellos días, imagine que João, para aqueles si dias, usted lee la carta de Juan, se você lê a carta de João, usted va a pensar que para Juan você vai pensar que para el João tiempo del fin ya había o llegado. tempo do fim já havia Juan chegado. dice, João diz, el espíritu del anticristo ya está, o espírito do anticristo já está porque aqui, la apostasía, porque a apostasia, la persecución y el engaño a perseguição e o era engano muy evidente. eram muito evidentes. Hermanos, Irmãos, ¿cuánto necesitamos en nuestros días? quanto necessitamos em nossos dias Cristianos que disciernan, cristãos que discernam, que vean que vejam el mal, o mal, el pecado, el pecado, el mundo, o mundo, las filosofías, las filosofías, los engaños, os enganos, y las astucias que Satanás está llevando a cabo en nuestros e días. as astúcias que Satanás tem levado a cabo em nossos dias. Cristianos Cristãos con discernimiento, com discernimento, cristianos firmes, cristãos firmes, llenos de la palabra, cheios da palavra, que pueden denunciar, que podem denunciar, desenmascarar desmascarar la obra del maligno. a obra do maligno. Mire estos jóvenes. Olhem esses jovens.
jóvenes fuertes, jovens fortes, llenos de la palabra, cheios da palavra, llenos de discernimiento cheios de discernimento, y que han pasado por encima, e que passaram por cima, vencieron venceram al maligno. ao maligno. Hermano, nosotros vivimos en unos tiempos Irmãos, nós vivemos uns tempos de mucha maldad, de muita maldade, de mucha maldad, de muita maldade, de mucho engaño, de muito engano, desde en el ambiente religioso, desde o ambiente religioso en el ambiente secular, até o ambiente el secular, ambiente político, o ambiente político, la educación, a educação, la mente de los hombres en nuestros días a mente dos homens em nossos ha dias sido entenebrecida. tem sido entenebrecida. Y necesitamos E cristianos precisamos de cristãos que disciernan, que discernam, que vean los peligros que vejam os perigos y que sepan e que saibam enfrentar los desafíos enfrentar os desafios que trae el maligno sobre la que iglesia. o maligno traz sobre a igreja. Jóvenes, Jovens, llenos del Espíritu, cheios do Espírito, fuertes, fortes, que no tienen miedo, que não têm medo, sino que han experimentado mas que têm experimentado la victoria a vitória sobre Satanás sobre Satanás y su engaño. e seu engano. Hermanos, Irmãos, qué retrato maravilloso, ¿no? que retrato maravilhoso, não? La madurez A maturidade trae victoria traz vitória sobre el maligno, sobre o maligno, sobre su engaño. sobre o seu engano. Ahora vamos a entrar al último grupo de hermanos, Agora vamos entrar no último grupo de irmãos, que la Biblia le llama acá padres. que a Bíblia nos descreve aqui como pais. Entonces la iglesia debe tener Então a igreja deve ter nuevos creyentes, novos crentes, recién nacidos, recém-nascidos, perdonados por de sus pecados. perdoados de seus pecados. Pero también la iglesia tiene Mas também a igreja tem un grupo robusto grupo robusto, de hermanos De llenos de la hermanos. palabra, cheios da palavra, que disciernen los tiempos que discernem os tempos y han vencido e têm vencido la obra de Satanás. a obra de Satanás. Ellos son victoriosos. Eles são vitoriosos. Ahora Juan nos va a hablar de otro grupo de hermanos. Agora João vai nos falar de outro grupo de irmãos. Ahí en el verso 13 se nos mencionan. Aí no versículo 13 ele nos menciona. Dice: E ele diz: Os escribo a vosotros, padres, Pais, eu vos escrevo, porque conocéis al que es desde el principio. porque conheceis aquele que existe desde um princípio. Esto es lo único que se nos dice de este tercer grupo, E essa é a única coisa mencionada a respeito desse terceiro grupo. que son Eles padres são pais y que conocen aquel que es desde el e principio. que conhecem aquele que é desde o princípio. Ahora, es obvio Agora é óbvio que este es el grupo más maduro que esse é o grupo mais maduro que Juan presenta. que João nos apresenta. Y ellos son maduros E eles são maduros, porque en todo su tiempo de vida cristiana, porque em todo o seu tempo de vida cristã, ellos pudieron conocer a que aquel que es desde el principio, o sea, Cristo, eles puderam conhecer aquele que é desde o princípio, ou más seja, en su Cristo, madurez. mas em sua maturidade. Esto apunta a una relación Isso aponta para uma relação profunda, profunda, íntima íntima con Cristo. com Cristo. Ahora, por causa de ese tiempo que llevan con el Señor, E agora, por causa desse tempo que eles já estão com o Senhor, ese conocimiento profundo de Cristo, esse conhecimento profundo de Cristo, ellos son llamados eles são chamados de padres. de pais. Qué interesante, E hermanos. que interessante, irmãos, Que aunque Juan no dice mucho de ellos, porque ainda que diz muitos deles, no dice mucho. aqui não falam muito a respeito deles, Se dice que ellos son padres. mas diz que eles são pais. Ahora, Agora, ¿qué significa padre? o que significa pai? Esa palabra también se podría traducir Essa palavra também poderia ser traduzida patriarca patriarca o padre. ou pai. ¿Y quién es un padre? E o que é um pai? Fácilmente Facilmente, aquel que tiene hijos, aquele que tem filhos, ¿cierto? certo? Un hombre se puede casar, Um homem pode se casar, pero si no tiene hijos, mas se ele não tem filhos, no se le puede llamar padre. ele não pode ser chamado de pai. ¿A quién se le llama padre? Só é chamado de pai Aquel aquele que engendra que gera hijos. filhos.
Ahora, hermanos, Agora, irmãos, esto es muy interesante. isso é muito interessante. Recuerden, en la iglesia hay nuevos creyentes, Lembrem que na igreja existem novos crentes, jóvenes fuertes, jovens fortes, llenos de la palabra, cheios da palavra. pero ahora hay un grupo mayor, E agora existe um grupo maior, más antiguo, más maduro. mais antigo, mais maduro. Y estos son padres. E esses são pais. Evidentemente, Evidentemente, es este grupo de hermanos é esse grupo de irmãos que engendra hijos. que gera filhos. Es ese grupo de hermanos Esse é o grupo de irmãos que predican que pregam y las personas se convierten. e as pessoas se convertem. Es ese grupo de hermanos É esse grupo de irmãos que atraen que atraem a los nuevos creyentes aos novos crentes por su madurez. por sua maturidade. Entonces la Biblia le llama Então a Bíblia os chama padres. pais. Ahora, Agora, miren lo que dice Warren Wiersbe acerca de este grupo. olhem o que diz Warren Wiersbe acerca de este Warren grupo. Wiersbe acerca desse grupo. Él dice, Ele diz: pero un padre no es solo aquel que engendra hijos, mas um pai não é apenas aquele que gera filhos, sino aquel que los cuida mas também aquele que cuida deles y que los cría e que cria hasta la madurez. até a maturidade. Entonces Juan está apuntando Então João está apontando a ese grupo de hermanos maduros para esse grupo de irmãos maduros que engendran que hijos, geram filhos, que deben cuidar esos que hijos cuidam desses y filhos que llevan esos hijos hacia la e madurez. que levam esses filhos à maturidade. La iglesia, A igreja, una iglesia sana espiritualmente, uma igreja espiritualmente saudável, con el tiempo com o tempo, comienza a tener padres começa a ter pais y madres e mães espirituales. espirituais. Ahora, ¿por qué se caracterizan ellos? E agora, qual a característica deles? ¿Y cuál es la responsabilidad de E ellos? qual é a responsabilidade Parece que deles? Juan no les dice nada, Parece que João não nos diz nada. pero nomás al usar Juan la palabra padres, Mas além de usar a palavra pais, ya nos habla de varias cosas. João nos fala de várias Y coisas. ahí vamos a ir terminando. E aí vamos terminando. Vamos a leer unos pasajes en Primera de Corintios, Vamos a ler algumas passagens em 1 porque Coríntios. Pablo, por ejemplo, Porque Paulo, por exemplo, usa ese término padre usa esse termo pai para referirse para se referir a su servicio con la iglesia en Corintios. a seu serviço com a igreja em Corinto. Y ahora vamos a ver en estos casos E agora nós vamos ver nesses casos qué es lo que la Biblia espera o que é que a Bíblia espera de aquellos que son llamados padres, daqueles que são chamados pais, aquellos que son maduros en la iglesia. aqueles que são maduros na igreja. Dice 1 Corintios 4:15, Em 1 Coríntios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, no tendréis muchos padres, não terias, contudo, muitos pais. pues en Cristo Jesús Pois eu, pelo Evangelho, os engendré. vos gerei em Cristo Jesus. Entonces los padres Então, os pais son aquellos que engendran hijos, são aqueles que geram filhos, ¿sí? Espiritualmente hablando, espiritualmente falando, así como naturalmente lo vemos. assim como naturalmente nós vemos. Entonces son aquellos hermanos Então, são aqueles irmãos que con el Evangelio, que, com o Evangelho, con la gracia de Dios, com a graça de Deus, producen hijos. geram filhos. Es más, podríamos decir que los hijitos E mais do que isso, nós podemos dizer que os filhinhos son los hijos de estos padres. são os filhos desses pais. Entonces estos padres Então, esses pais son aquellos hermanos são aqueles irmãos que por la madurez, que, pela maturidade, por la gracia de Dios, pela graça de Deus, Dios les comienza a dar hijos. Deus começa a lhes dar filhos. Ellos van y visitan una familia Eles vão e visitam uma família y esa familia se convierte. e essa família se converte. Entonces esa familia Então, essa família son hijos. são filhos. Y por eso ellos son ahora E padres, por isso agora eles são pais. porque producen hijos. Porque eles geram filhos. Es como alguien decía, É como alguém dizia: nadie puede ser llamado pastor ninguém pode ser chamado pastor si no tiene ovejas. se não tem ovelhas. ¿Sí? Es raro un pastor sin ovejas. É raro um pastor sem Las ovelhas. ovejas As ovelhas dan testimonio dão testemunho que él es pastor. de que ele é pastor. Los hijos Os filhos dan testimonio dão testemunho que usted es padre de que você é pai o madre. ou mãe. ¿Sí?
Porque usted tiene hijos. Porque você tem filhos. Ahora, ¿cuál es la característica de un padre que tiene hijos? Agora, qual é a característica de um pai que tem filhos? Ama a sus hijos Ele ama os seus filhos, como sus hijos. como seus filhos. Hermanos, Irmãos, a mí me parece increíble a mim parece incrível todo lo que hizo Pablo por los corintios. tudo que Paulo fez pelos coríntios. Pero ¿por qué lo hizo? Mas e por que ele fez Él hubiera isso? podido servir a otras iglesias. Ele poderia ter servido a outras igrejas. Pero ¿por qué sufrió tanto con E ellos? por que ele sofreu tanto com eles? ¿Por qué acompañó tanto los problemas de los corintios? Porque ele acompanhou tantos problemas dos coríntios. Porque eran sus hijos. Porque eram seus filhos. Padre Pai es aquel é aquele que engendra que gera y tiene amor, e tem amor, tiene vínculo tem vínculo con ese hijo. com esse filho. Hermanos, Irmãos, necesitamos nós precisamos padres de pais y madres e mães espirituales espirituais que den fruto, que deem fruto, que tengan hijos, que tenham filhos, que se multipliquen, que se multipliquem, pero no solo que se multipliquen, mas não apenas que se multipliquem, que amen esos hijos. que amem esses filhos. El padre no abandona a los hijos, O ¿cierto? pai não abandona os filhos, certo? Hermanos, Pablo tuvo algunas experiencias muy difíciles en su ministerio. Irmãos, Paulo teve algumas experiências muito difíceis Y eso em seu nos enseña la ministério. responsabilidad que tienen los padres. E isso nos ensina sobre a responsabilidade que têm os pais. Imagínense que Pablo llega en su primer viaje a la región de Galacia. Imaginem que Paulo chega à sua primeira viagem à região da Galácia Y por todas las ciudades que predicaba, e por todas as cidades por onde pregava, tenía hijos. ele tinha filhos. Iconio, Icônio, Listra, Listra, Derbe, Derbe, Antioquía. Antioquia, Muchos hijos. muitos filhos. Pablo sale de la región, E Paulo sai dessa região, vuelve a Antioquía volta a y Antioquia le llegan noticias. e chega a ele notícias. Pablo, Paulo, tus hijos, os seus filhos, las iglesias de Galacia as igrejas da Galácia recibieron los judaizantes receberam os judaizantes y se corrompieron. e se corromperam. ¿Saben cómo Pablo habla de estas iglesias? Você sabe como Paulo se refere a essas igrejas? Como hijos Como filhos abortivos. abortivos. ¿Saben qué es un hijo abortivo, hermano? Vocês sabem o que é um filho abortivo, irmão? Aquel que va a nacer, Aquele que vai nascer, pero muere. mas morre antes disso. Hermanos, Irmãos, y ahí es donde entra e aí é onde entra la figura de los padres. a figura dos pais. Aquellos que engendran, Aqueles que geram, pero cuidan. mas cuidam. A veces Às vezes, estamos visitando, nós estamos visitando, estamos predicando estamos pregando, y Dios comienza a salvar e Deus começa a salvar. y surge un hijito E surge um filhinho, y él comienza a venir. e ele começa a vir. Como ya se convirtió, E como ele já se converteu, lo descuidamos. nós descuidamos dele. Y a veces E às vezes, ese hijito esse filhinho se muere morre en los primeros años de su vida cristiana nos primeiros anos da sua vida cristã, como un hijo abortivo. como um filho abortivo. Entonces es muy importante Então é muito importante los padres os pais que cuidan, que cuidam, no solo que engendran, não só aqueles que geram, sino cuidan. mas que também cuidem. Y yo quisiera apelar E eu gostaria de apelar directamente diretamente a aquellos hermanos mayores aqueles irmãos mais que velhos Dios usa que Deus usa con los jóvenes, com os jovens, con los nuevos creyentes, com os novos crentes, con las novos nuevas crentes, hermanas que se están convirtiendo, com as novas irmãs con que las estão se familias convertendo, que están llegando. com as famílias que estão Si chegando. usted Se você es padre é pai o madre ou mãe, espiritualmente, espiritualmente, usted tiene la responsabilidad você tem a responsabilidade de cuidar, de cuidar, de orar, de orar, de visitar, de visitar, para que ese hijito para que esse filhinho no muera. não morra. En la iglesia Na igreja, necesitamos padres nós precisamos de pais y madres e mães que cuiden. que cuidem. Pablo le dice a los tesalonicenses Paulo disse aos que Tessalonicenses como una nodriza, que como uma lombriga, nodriza, como una mujer sustituta, como uma mulher substituta, cuidó a esos pequeños niños. a essas crianças pequenas, como a ama de leite cuida dessas crianças pequenas. Así Pablo Assim Paulo cuidaba cuidava
Hermanos, Irmãos, esos hermanos esses irmãos o esas hermanas ou essas irmãs son aquellos que engendran, são aqueles que geram, pero cuidan. mas cuidam. Hace poco estaba en una iglesia Há pouco tempo eu estive em uma igreja donde una hermana preciosa, onde uma irmã muito preciosa... y me decía la hermana, Como? ella me decía, E a irmã me dizia: hermano, irmão, todos los domingos todos os domingos yo me hago en la puerta eu estou na porta y yo conozco a todos los hermanos. e eu conheço a todos os irmãos. Y cuando una familia E quando uma família o un hermano ou um irmão no viene a la reunión, não vem na reunião, yo anoto. eu anoto. Y el lunes E na segunda-feira yo llamo. eu ligo para ele. Y si no me contesta, E se não me atende, voy para la casa. eu vou na sua casa. Madres, Mães, padres pais espirituales. espirituais. Hermanos, Irmãos, nosotros naturalmente yo creo que hemos tenido esa experiencia. eu creio que nós naturalmente já tivemos essa experiência. Una mamá, Uma mãe, más la mamá, cuando el hijo no llega quando o filho demora a chegar a la casa, em casa, ella no puede dormir. ela não consegue dormir. Y usted le pregunta, E você pergunta a ¿por ela: qué no duerme? por que você não consegue Y dormir? ella responde, E ela responde: porque soy madre. porque eu sou mãe. Mire eso, hermanos. Observem isso, irmãos. Los padres Os pais, ya no tienen tanta fuerza. eles já não têm tanta força. Una vez ve que los hermanos ya llegan a una situación, a un tiempo espiritual, Às vezes a gente observa que os irmãos já chegaram a um período espiritual ya están más cansados, em que já estão mais ya no cansados, tienen tanta fuerza para hacer tantas cosas. já não têm tanta força para fazer tantas coisas. Pero hermanos, Mas, irmãos, su presencia, a sua su presença, madurez, a sua maturidade, su cuidado o seu cuidado es é indispensable indispensável para los nuevos, para os novos, para los hijitos. para os filhinhos. Tal vez usted es una madre Às entre vezes- los hermanos, Às vezes você é uma mãe entre os irmãos, o un padre entre los ou hermanos. um pai entre os irmãos. Y eso, ya solo el título, E isso, esse título por si só, ya es una gran já responsabilidad. é uma grande responsabilidade. Dos cosas más para los padres. E duas coisas mais para os pais. Vamos a ver otro pasaje. Vamos ver outra passagem. Filipenses 2, Filipenses 2, verso 22. versículo 22. Ahora Pablo nos va a hablar de otro hijo. Agora Paulo vai nos falar de outro filho. Ya no se va a referir a él como hijo, Ele já não se refere a ele como filho, como un nuevo creyente. como um novo crente. Este no es un nuevo creyente. Esse não é um novo crente. Este es un joven Esse é um jovem fuerte, forte, lleno de la palabra, cheio da palavra, pero mas Pablo lo toma como un hijo Paulo considera ele como um filho. y lo acerca como un hijo E ele se aproxima dele como um filho. y comienza a invertir en la vida de este hijo E ele começa a investir na vida desse filho, para que ese hijo trabaje con él. para que esse filho trabalhe com ele. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? E vocês sabem de quem eu estou falando? Timoteo. Timóteo. En este sentido, Nesse sentido, Pablo es un padre Paulo é um pai que ya no se preocupa por el cuidado de su hijo recién nacido, que já não se preocupa com o cuidado do seu filho recém-nascido, sino es un padre mas é um pai que está invirtiendo que está investindo en su hijo em seu filho para llevarlo a la madurez. para levá-lo à maturidade. Porque Pablo, E porque Paulo, mire esto interesante, olhem que interessante, como padre, como pai, él se mira ele olha para si mesmo y se da cuenta que el tiempo de él es corto. e ele se dá conta que o tempo dele é curto. Porque cuando ya se habla de padres, Porque quando já se fala de pais, se ha llegado a una madurez você já chegou numa maturidade donde el tiempo es corto. onde o tempo já é curto. Entonces Pablo, como un buen padre, Então Paulo, como um bom pai, va a preparar a un hijo ele vai preparar um filho para que cuando Pablo no esté, para que quando ele já não esteja mais, el hijo esté ahí cumpliendo la labor. o filho esteja aí cumprindo com o seu trabalho. Entonces aquí vemos la figura de paternidad Então aqui nós vemos a figura da de paternidade Pablo de Paulo con Timoteo. com Timóteo. Mire lo que dice Pablo. E olhem o que Paulo diz. Filipenses 2:22, Filipenses 2, 22, hablando de Timoteo. falando de Timóteo. Pero ya conocéis los méritos de él, E conheceis o seu caráter provado, que como hijo, pois serviu ao evangelho, que como hijo a padre ha servido que como um filho serve ao pai, conmigo en el evangelio. ele tem me servido no evangelho. Mire lo que Pablo dice. Então observem o que Paulo diz.
Pablo vio a Timoteo Paulo viu a Timóteo como un hijo como um filho que trabaja con él, que trabalha com ele, como un padre. como um pai. Si usted conoce la cultura de los E judíos, se você conhece a cultura dos judeus, así un hijo aprendiera una profesión, assim que o filho aprende uma profissão, era muy común que los padres era muito comum que os pais trajeran a sus hijos trouxessem a seus filhos a sus oficios. a seus ofícios. De tal manera que cuando el hijo crecía, De tal maneira que quando o filho crescia, crecía con el oficio del padre. crescia com o mesmo ofício do pai. Los padres no le pagaban la universidad en aquellos días, Os pais não pagavam universidade para eles pero naqueles les dias, enseñaban una profesión. mas eles ensinavam uma profissão. Ahora Pablo está usando esa figura Agora Paulo está usando essa figura para Timoteo en el ministerio. para Timóteo no ministério. ¿Quién es un padre en el ministerio? Mire esto. Quem é um pai no ministério? Olhem Un padre isso. en el ministerio es aquel que hace todo. Um pai no ministério é aquele que faz tudo? No. Não. Generalmente los que quieren hacer todo son los jóvenes. Geralmente aqueles que querem fazer tudo são os jovens. Y está bien, E está bem isso, porque ellos tienen fuerza. porque eles têm força. Y seguramente esa es su E responsabilidad. seguramente é essa a sua responsabilidade. Pero ¿cuál es la labor de un padre espiritualmente? Mas qual é o trabalho de um pai espiritualmente? Preparar a otros, Preparar a outros, animar a otros, animar a outros, entrenar a otros, treinar outros, hacer que otros surjan. fazer com que outros surjam, De tal manera de tal maneira que esos otros, que esses outros, como dice aquí, como diz aqui, sirvan con ellos sirvam com eles en el Evangelio. no Evangelho. Hermanos, Irmãos, es una tragedia é uma tragédia cuando los padres de una iglesia, quando os pais de uma cuando los igreja, hombres maduros de la iglesia quando os homens maduros da igreja comienzan a partir começam a partir y no hay quien los reemplace. e não existe quem os substitua. ¿Sí? Todo Pablo, Todo Paulo, o todos los Pablos, ou todos os o todos los Paulos, padres ou todos os pais deberían tener hijos deveriam ter en los filhos cuales ellos estén invirtiendo nos quais eles estão investindo para que estén con ellos para que estejam com eles, sirviendo servindo en el Evangelio. no Evangelho. De tal manera De tal maneira que cuando los padres no estén, que quando os pais já não estiverem, hay una generación exista uma geração preparada preparada para el servicio. para o serviço. Una vez tuvimos la visita, Nós estivemos em uma visita. tuvimos una visita Nós tivemos uma visita. de un hermano que llegó a visitarnos Um irmão que veio nos visitar hace algunos años. há alguns anos. Y el hermano me dice, E o irmão me disse: hermano, Ah, irmão, ustedes predican muy bien, vocês pregam muito bem. ustedes sirven muy bien, Vocês servem muito bem. pero ¿dónde están los Timoteos? Mas onde estão os Timóteos? ¿Dónde están sus hijos que están sirviendo? Onde estão seus filhos que estão servindo? ¿Dónde están sus colaboradores? Onde estão seus colaboradores? Sí. A veces no somos padres. E às vezes não somos pais. No estamos produciendo otros Não estamos gerando outros hijos. filhos. No estamos sirviendo con otros. Não estamos servindo com outros. Y a veces se dice, E às vezes você diz: hace poco hablaba con un hermano, Há pouco tempo eu falava com um irmão: hermano, Irmão, es que no hay manera, é que não há uma maneira. son imprudentes, Eles são imprudentes. no saben presidir, Eles não sabem hacen presidir. esto, hacen Eles aquello. fazem isso, fazem aquilo. Y le preguntaba, E eu perguntei a ¿y ele: dónde están los padres E onde estão os pais que enseñan, que ensinam, que dan ejemplo, que dão exemplo, que preparan, que preparam, que invierten que investem en la nueva generación? na nova geração? El problema no está en ellos, O problema não está neles. el problema está en ustedes. O problema está em vocês. Miren lo que hizo Pablo con Timoteo, E hermano. olha o que Paulo fez com Timóteo, Él tomó irmãos. a Timoteo, Ele pegou o Timóteo, lo llevó consigo levou com ele e hizo de él e fez dele un hijo, um filho, un verdadero hijo, um verdadeiro filho. no solo en la fe, Não apenas na fé, sino en el ministerio. mas também no ministério. Hermanos, todos nosotros, Irmãos, todos nós, en el servicio, em nosso serviço, en el trabajo, no trabalho, en la responsabilidad que Dios nos ha dado, na responsabilidade que Deus nos llega deu, un tiempo chega um que tempo nuestro trabajo que o nosso trabalho no es hacer, não é fazer, sino es llamar a otros, mas sim chamar a outros, entrenar a otros, treinar a outros, perfeccionar a otros, aperfeiçoar a outros, para que ellos hagan. para que eles façam Con nosotros, conosco, en comunión, em comunhão, como un padre con un hijo, como um pai com um filho, sirven servem juntos juntos al Evangelio. ao Evangelho. Entonces, hermanos, en la iglesia, Então, irmãos, na igreja, aquí Juan nos hace una descripción maravillosa, ¿no?
Aquí Juan nos hace una descripción maravillosa. Aqui João nos faz uma descrição maravilhosa. Una iglesia saludable Uma igreja saudável tiene hijitos, tem filhinhos, nuevos convertidos, novos convertidos, pero también tiene jóvenes, mas também tem jovens, hombres fuertes, homens fortes, llenos de la palabra, cheios da palavra, llenos de discernimiento, cheios de que han discernimento, luchado con el maligno que lutam com o maligno y han vencido. e que têm vencido. Mas también hay otro grupo Mas também existe outro grupo muy importante, muito importante, los padres. os pais. Yo terminaba leyendo estos pasajes E eu terminei lendo essas passagens y pensando, e pensando: ¿cuál soy yo? quem sou eu? ¿Un hijo, Um filho, un joven jovem o un padre? ou um pai? Usted puede ver aquí también Você pode ver aqui também un camino caminho hacia el crecimiento para o crecimento y para el servicio e para o serviço en la iglesia. na igreja. Que Dios traiga más hijos, Que hermanos. Deus nos traga mais filhos, irmãos. Que Dios madure y nos haga cada vez más fuertes. Que Deus nos amadureça e nos torne cada Y que vez mais Dios fortes. levante entre nosotros muchos padres E que Deus levante entre y nós muchas muitos pais madres e espirituales muitas mães para espirituais, que la iglesia de Cristo pueda prosperar. para que a igreja de Cristo possa prosperar. Ahora, mis hermanos, Agora, meus irmãos, mañana vamos a continuar con el mensaje. amanhã nós vamos continuar com a mensagem. ¿Qué le va a decir Dios E que Deus vai dizer a los hijitos, aos filhinhos, a los jóvenes aos jovens y a los padres e aos pais en relación al mundo? com relação a isso, ao mundo. Vamos a orar Vamos orar y dar gracias al Señor.